Da onde que surgiu a ideia, tipo, quero ir para Dubai? Foi a primeira viagem internacional que você fez? Não, mas isso é muito engraçado, né? Porque é minha primeira viagem internacional, de fato. Minha primeira viagem de avião, de fato, foi em 2018. Porque minha família sempre foi muito humilde. Então, eu nunca tinha viajado de avião. E acho que quando a gente é criado numa certa ambiência, a gente vai se acostumando a não ter certas coisas. E aí, quando eu entrei para o movimento de debate, né? Como eu falei, sou vice-campeã brasileira de oratória, tinha torneios no Brasil todo. E aí, um deles... olha só que doido, eu sempre ia de ônibus. Eu nunca ia de avião. Porque aquilo já estava tão internalizado dentro de mim, aquela crença de que avião era uma coisa muito cara, de que uma viagem de avião era uma coisa muito inacessível, que eu sempre ia de ônibus. De ônibus. Sempre. E aí, teve uma em Brasília, que foi onde eu conheci até o Giovanni, que eu fui de avião. Eu comecei a pesquisar vários vídeos no YouTube de passagem e tudo mais. Falei, não, essa é muito longa. Então eu vou tentar aqui uma passagem bem mais barata de avião e conseguir uma pelo mesmo preço que eu gastaria ali de ônibus. Então Que isso é até maravilha. importante de falar pra galera, porque às vezes tem gente que tem uma vontade muito grande de viajar, mas não se abre porque a pessoa tem medo. Tem receio, ela fica pensando, será que isso pra mim? Será que isso é muito caro? Porque tá internalizado dentro da gente que viagem é coisa de rico, sabe? Então foi um processo muito importante pra mim. E aí, olha, quando eu desbloqueei isso, em 2019, eu recebi o convite pra debater em Portugal, na Universidade de Lisboa. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca saí do Brasil, e agora? E aí, na época, eu tinha umas amigas que falavam, não, vamos lá, a gente dá um jeito, nem que parcele e tudo mais. E, novamente, eu falei, não, vou procurar lá no canal do YouTube várias dicas. Então, galera, já fiquem ligados aqui nas dicas do podcast, porque vai ter muita coisa que vai sair daqui que vai te ajudar a economizar, a ir pro lugar que você quer, a se organizar para ir onde você quer. E aí eu consegui uma passagem super barata para Portugal na época, e de volta. E aí, ok. Só que, por que eu tô contextualizando isso? Eu ainda tava muito bloqueada com relação à viagem. Porque eu fui, mas eu fui pra um torneio, era uma coisa importante pra mim, eu não fui a passeio. Apesar de ter passeado depois lá, eu fui pra esse torneio. E aí, quando foi esse ano, eu comecei a empreender e comecei a trabalhar muito a minha mentalidade. De me sentir mesmo merecedora, de fato, das oportunidades ali que surgiam. E eu lembro que a gente estava numa roda, assim, uns amigos conversando. A Mahara, que tá aqui assistindo, estava até lá, inclusive, nesse dia. E aí, a gente fez uma brincadeira. Qual lugar você tem muita vontade de visitar? Não aqui no Brasil, não vale, tem que ser lá fora. Me fala aí o nome de 3 países que você quer muito ir. Recomendo que vocês façam isso agora. Para e pensa. Quais são os 3 países que eu mais quero conhecer? E aí eu lembro que o Giovanni falou, a Mahara falou, meus amigos falaram. E quando chegou em mim, eu falei, nenhum. Não tenho. Não tenho um lugar que eu queira muito conhecer. E aí eu lembro que o Giovanni olhou pra mim e ele falou assim, como assim? Aí eu falei, não tenho vontade. Não vou falar que eu tenho vontade de ir em tal lugar, porque eu não tenho. E ele falou, cara, isso é uma coisa que você tem que parar pra observar. Por que você não tem vontade de conhecer nada lá fora? Eu falo espanhol fluente, eu internacionalizei o movimento de debates aqui no Brasil. A gente só competia entre a gente. Que da hora! E eu, quando veio a pandemia, eu criei o movimento de debates online, eu internacionalizei, então eu já debati na Universidade de Madrid, na Universidade da Venezuela, na Universidade de Barcelona, só que tudo online. E olha só que louco, quando me perguntaram o lugar que eu queria conhecer, eu falei, nenhum. Por quê? Chocada. Porque era uma crença muito limitante pra mim de que ainda tava dentro de mim que era uma coisa muito cara, que não era pra mim, que por mais que eu estivesse prosperando, eu tinha que gastar meu dinheiro com outras coisas. Você não vê ninguém te incentivando, ai, gasta dinheiro com uma viagem. Você começa a ganhar dinheiro, a galera fala pra você fazer o quê? Guarda dinheiro, investe. Guarda, Compra uma casa, investe, compra um carro. compra, vai estudar, investe em conhecimento. Só que o que essa viagem desbloqueou pra mim? Investir em viagem é investir em conhecimento. É investir em estudo. É investir em você.
E a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas pra ontem. Não tem mais como a gente viver numa sociedade que seja luxo você ter acesso a um outro conhecimento, a uma outra cultura, a outras pessoas, sabe? Então foi bem doloroso pra mim na hora que eu vi todo mundo falando de lugares e tudo mais. E eu senti muito forte. Eu pensei assim, poxa, será que... O que tá acontecendo comigo que eu não tenho essa vontade? E foi quando eu percebi que era por essa relação que eu tinha na minha família. Que eu olhava pra minha infância e a gente nunca viajou juntos. A gente nunca fez grandes gastos. Meu pai era pedreiro, semi-analfabeto. Minha mãe, dona de casa. A gente não tinha realmente dinheiro. Mas agora eu tenho. Então por que eu não tô buscando? E aí, eu faço parte de vários masterminds e grupos de networking de mulheres. E uma pessoa que é muito querida, minha, a Camila Nascimento, ela chegou pra mim e falou assim, Carla, eu vou fazer um mastermind em Dubai. E eu não sei porquê, mas eu vejo você lá. Você é a primeira pessoa que eu pensei. Eu tive a ideia, já tá tudo estruturado e eu quero você. E aí eu falei... Não. Tá ficando louca. Tá, achei que você tinha falado não. Falei não. Falou não? Falei não, você tá ficando louca, Camila. Dubai, o quê? Por quê? Eu acho que muita gente compartilha dessa crença. Dubai é caro. Caro. Dubai é muito caro. De onde é que eu vou tirar dinheiro pra ir pra Dubai? Não, Dubai pra mim era caro num nível assim. Vou pagar um carro pra ir pra Dubai, entendeu? Cara, eu não sei se vale a pena fazer esse investimento agora. Olha, eu com a porcaria da crença limitante ali de novo dentro de mim. Porque eu ainda não estava enxergando que era investir em mim, investir na minha educação, investir culturalmente. E aí ela falou assim, Carla, mas eu tô te chamando pra palestrar em Dubai. A gente vai fazer um evento de mulheres, empreendedoras, empresárias lá e eu quero muito que você palestre. Falei, Camila, não é o momento. Esquece. E aí aquilo começou a me incomodar muito e aí eu fiz um exercício. Eu parei, eu falei assim, se eu não tenho referências de onde eu quero ir, agora eu vou buscar. O que eu gosto? Eu particularmente gosto muito de praia. Então não me atraio muito a países que são muito frios, que tem neve. Quero muito conhecer a neve um dia, mas eu me atraio mais a lugares com praia. E aí eu tenho um caderno que eu escrevo tudo que eu quero, que eu chamo de caderno das realizações. E eu escrevi assim, quero conhecer as praias mais bonitas do mundo todo. Então todo lugar que tiver praia, eu quero ir lá. E logo depois surgiu o convite para Dubai. Então não estava escrito diretamente Dubai, mas Dubai tem praias lindíssimas lá também. E aí ela me chamou uma segunda vez. Eu falei, Camila, já falei que não, cara, não faz sentido. Meu Deus do céu, Caprição! Não faz sentido, para de ser doida, que não sei o quê. E isso é muito interessante, principalmente para nós mulheres, porque eu moro, né, com meu namorado, e quando ele vai fazer grandes investimentos, eu sou a primeira a falar, vai, gasta, isso aí, vamos lá. Eu nem tinha comentado com ele que eu tinha sido convidada para palestrar em Dubai. Por quê? Pra mim, nós podemos fazer grandes investimentos em você, mas eu não sei se eu tô preparada pra fazer um grande investimento. E eu acho que a gente sente muito quando a gente vem de uma família pobre, que putz, eu tô fazendo esse grande investimento aqui, será que eu tô sendo egoísta de estar gastando esse dinheiro? Sendo que eu podia estar gastando esse dinheiro com outra coisa? Será que eu tô sendo doida? Será que eu não podia usar esse dinheiro pra ajudar meus pais, ajudar outras coisas? E, cara, tudo tem seu tempo. Você vai conseguir ajudar todo mundo, mas pra conseguir ajudar todo mundo, você tem que chegar num nível sozinha, primeiro. E aí foi isso que eu fiquei trabalhando. E ela me chamou a terceira vez. A Camila foi insistente. Ela falou, Carla, não... eu lembro como se fosse ontem. Ela chegou pra mim e falou assim, o universo, ele só conspira pra que a gente tenha as coisas quando a gente decreta que a gente vai. Se você tá em dúvida com relação a se é um investimento bom, alto, não é? Decrete primeiro que você vai e as portas vão se abrir para mais cliente, para mais mentoria. O dinheiro, ele vai vir. Mas primeiro, decreta que você vai. E aí, naquele dia, aquilo me incomodou muito, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito de mentalidade. E eu falei assim, cara, eu preciso desbloquear isso. E não tem lugar melhor para desbloquear isso do que o lugar mais próspero do mundo. Aí eu falei, eu vou.
Hoje eu decreto que eu vou. Pode me mandar o link que eu vou comprar, vou pagar a viagem toda, fica tranquila. E aí, naquele dia, eu fui, mandei mensagem pro Giovanni e falei, eu vou pra Dubai. E ele falou, vamos lá, é isso aí, Que eu da te hora. apoio. E aí, surgiu assim, ela querendo fazer esse mastermind de mulheres lá. Então, foi uma viagem muito importante pra mim, porque teve essa questão de eu conseguir desbloquear merecimentos que eu não conseguia ter de jeito nenhum. E mais importante ainda, porque eu trabalho com mulheres. Então, nós estávamos lá em um grupo de mulheres para palestrarmos ali para outras mulheres e para a gente mostrar a importância da gente estar ali, a importância de a gente merecer estar ali. Então, foi uma viagem muito importante para mim. Mas foi uma viagem que eu neguei 3 vezes. Demorou Nossa. bastante pra eu aceitar. E o Mastermind foi internacional mesmo? Tipo, Português? qualquer pessoa? Foi em português. Ah, foi em A português. gente foi um grupo de mulheres selecionadas. E aí tinham mulheres de outros países também que fizeram parte lá. Na sua maioria aqui do Brasil, mas tinham mulheres de Portugal, tinham mulheres dos Estados Unidos. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque o evento foi no hotel que a gente estava hospedada. E cada um pôde contar um pouco mais da sua história, da sua trajetória, palestrar sobre diversos temas. Eu fiz muitas amizades que eu nunca imaginei que eu faria do outro lado do mundo. E hoje, olhando para trás, eu acho que só pelas conexões e amizades que eu fiz naquele próprio evento ali dentro do hotel, a viagem já teria valido a pena.